E aí pessoal, bem-vindo ao nosso Mundo Feed, ao nosso canal aqui no YouTube, onde a gente tem esse espaço aberto para trazer uma série de discussões ali da parte médica e da parte da reprodução humana. E a gente está com uma sequência aqui que é a FIV das Estrelas, que é uma série de vídeos que a gente está gravando, recebendo e falando um pouco das séries que existem na televisão e qual que é a relação entre essas séries e a reprodução humana. Então a gente fez uma pesquisa extensa para trazer algumas séries que abordam ali o tema reprodução humana, fertilização, tudo que está envolvido ali no câncer de ovário, principalmente nesse vídeo que a gente está gravando hoje. Legal? Então pessoal, se vocês gostam aqui desse conteúdo, se vocês gostam do nosso canal, se inscreve, dá um like. Se você conhece alguém que tem câncer de mama na família jovem, encaminhe esse vídeo que aqui a gente vai ter algumas informações médicas super importantes que podem ajudar de uma forma ou de outra ali as pacientes que querem ter filhos e que têm história de câncer de mama na família. Legal? Então vamos pro vídeo. Pessoal, ó, a série que a gente trouxe hoje chama The Body Type, The Bold Type, né? É o nome da série. E a série tem basicamente 5 temporadas e ela também é uma série que conta a história de 3 amigas, a Jane, a Cat e a Susan. Mas basicamente a protagonista Jane, que é a que está toda envolvida nessa história que a gente vai falar hoje sobre as alterações. Então, elas moram ali em Nova York, né? Elas são 3 amigas e elas trabalham, basicamente a Jane trabalha numa revista feminina em Nova York. E ela basicamente é uma jornalista que escreve uma série de coisas até um dia que a chefe dela pede para ela escrever uma matéria especificamente sobre uma médica que está levantando uma barreira ali, levantando algumas coisas e propondo alguns tipos de tratamento para os pacientes que tiverem câncer de mama. E ela começa a entrevistar essa médica e começa a falar um pouco, e a médica começa a falar um pouco sobre as alterações em alguns genes, quais são os tipos de câncer de mama que são hereditários. E ela começa a falar um pouco sobre as mutações gênicas do BRCA1 e do BRCA2. Eu vou comentar um pouquinho aqui o que é o BRCA1, o que é o BRCA2, mas basicamente essa protagonista, a Jane, ela está conversando com a médica e ela se emociona muito porque a mãe dela teve câncer de mama aos 32 anos de idade. E aí, no meio ali desse processo em escrever esta matéria, ela se emociona. E aí ela começa a aprender um pouco mais sobre o assunto e ela levanta e fala: será que eu tenho essa mutação? Será que isso pode estar presente na minha família? E ela vai fazer o teste, né? Quando ela faz o teste, ela descobre que ela é portadora da mutação do gene BRCA1. Bom, aqui tem uma pausa principal, assim. O que é o BRCA1 e o que é o BRCA2? Basicamente, BRCA é a sigla que foi utilizada para breast cancer, BR de breast, de mama, cancer de CA de câncer, e mutação do gene tipo 1. Então o BRCA1 é o breast cancer gene tipo 1, ou gene tipo 1. Bom, o que é o BRCA1? Então, o BRCA1 é um gene que codifica algumas proteínas nucleares ali do núcleo da célula, que tem basicamente a função de corrigir o DNA da célula, né? Então eles são genes que são expressos para corrigir o DNA da célula. Quando você tem esse gene mutado, quando você tem o BRCA1 mutado, basicamente a célula perde um pouco a capacidade de corrigir ali e a paciente tem um maior risco de ter câncer de mama, tá bom? Então a mutação do BRCA1, a mutação deste gene que protege, que repara o núcleo da célula, facilita com que a paciente tenha câncer de mama. O BRCA1 ele é mais agressivo do que o BRCA2. O BRCA2 é um gene que está ligado ao desenvolvimento de câncer de mama no homem e alguns cânceres de pâncreas. E o BRCA1 ele está ligado basicamente no câncer de mama e no câncer de ovário. Tem uma relação muito grande entre mama e ovário nas pacientes que são portadoras desse gene. Bom, então ela descobre, né, a Jane descobre através dessa matéria, né, que a Scarlett, que é a chefe dela, pede para ela fazer, e ela descobre que ela tem BRCA1. E aí, basicamente, uma coisa interessante que mostra ali
durante o início dessa entrevista dela com a médica a médica propõe para os pacientes a mastectomia. Tem até um caso muito famosa, que acabou tirando, que é a Angelina Jolie. Ela tirou as 2 mamas e tirou os ovários também, porque ela era portadora do BRCA1. Basicamente, na família inteira dela, as mulheres morrem de câncer de mama. E ela é um exemplo prático aí da vida famosa que acabou fazendo essa cirurgia. E aí a Jane, ela está entrevistando essa médica e ela fica horrorizada, né? Como que a médica propõe em mulheres muito jovens tirar a mama, já que a mama é uma série de coisas importantes ali que a mama, tanto da estética quanto da parte funcional, de amamentação. Então, gera um conflito ali entre elas. E, basicamente, a Jane, quando ela descobre que ela é portadora dessa mutação desse gene, a vida dela cai. Ela mostra ali uma série de episódios que ela acorda todos os dias, ela palpa a mama dela todos os dias, ela faz o autoexame dela todos os dias. E aí passa a vida dela super preocupada em o que fazer com a mutação desse gene. Aqui uma segunda pausa. O importante é dizer o seguinte: as pacientes que têm mutação do gene, dessa proteção desse núcleo, dessa expressão gênica, não são todas as pacientes que vão desenvolver o câncer de mama. Existe todo um outro mecanismo de proteção do DNA ali que pode compensar a mutação do gene BRCA1. A dúvida é que o risco da paciente desenvolver o câncer é bem maior do que na população em geral. Então, o que fazer com essas pacientes? Esse é um ponto importantíssimo. I have your results from the blood test. They indicate that you are positive for a mutation in the BRCA1 gene. Bom, a Jane fica ali e quando ela vai conversar com a médica propõe basicamente as mesmas coisas que ela propõe para todas as pacientes, que é retirada da mama, né, dos 2 lados, ovário, pensar também em tirar ou não tirar o ovário, com esses pormenores que a gente falou, e propõe para ela um congelamento de óvulos. Isso é uma coisa super importante. Algumas perguntas aqui ligadas à reprodução. O congelamento de óvulos ele é super importante porque se a paciente precisar fazer quimioterapia, ou seja, para o tratamento do câncer de mama, se ela poderá vir ter esse câncer, ela vai ter diminuição da reserva ovariana e pode ser tarde demais. Então, as pacientes que têm BRCA1 positivo, elas devem pelo menos pensar no assunto no congelamento. Então aqui tem 2 momentos ideais. Quando ela descobre que ela tem um BRCA1, ela já pode congelar. Ou quando ela descobre o câncer de mama ativo. O grande problema é que o próprio câncer de mama ativo já pode mudar um pouco a qualidade dos óvulos. E normalmente a paciente que faz o tratamento, ali o período entre a estimulação ovariana e o tratamento do câncer da paciente, a paciente às vezes não tem tanto tempo, ela está com muito medo do câncer, ela quer se curar. Muitas pacientes acabam não fazendo o tratamento. Então é muito importante pelo menos propor para a paciente o congelamento de óvulos, e é o que a Jane acaba fazendo no seriado. Ela acaba congelando os óvulos dela para preservar a fertilidade. Bom, as coisas vão evoluindo, e aí falando especificamente do The Bold Type, ela fica super preocupada. Uma vez ela vai fazer uma mamografia e ela encontra lá um cisto de mama. E aí ela acaba tendo que fazer, ela acaba decidindo fazer a mastectomia. Ou seja, o medo que basicamente ela achava uma coisa muito ali agressiva da médica, quando a pessoa enfrenta o problema, ela pode interpretar de uma forma diferente. Então, isso é uma coisa que os médicos olham muito, assim. Interpretar o desfecho e a resposta de um doente frente a uma coisa, ela é completamente diferente da vida como ela é, né? Falar-se em ter a doença e ter a doença em si é muito diferente. E a gente não consegue prever qual que vai ser a resposta dos pacientes que têm problemas graves de saúde. Então, você vê que ela realmente vai super contra a médica de orientar isso para as pacientes a fazerem, né, a mastectomia. E quando ela se vê frente ao problema, ela acaba fazendo, colocando prótese de mama. E acaba diminuindo o risco do câncer de mama dela aparecer ali. E essa é a decisão que ela toma. Se ela decidir também operar o ovário, basicamente ela já tem ali o congelamento do óvulo, o que pelo menos suporta ela para algumas outras coisas. A gente que faz reprodução humana, a gente consegue ver a literatura publicada mostrando que pacientes que congelam óvulos, elas enfrentam melhor o câncer de mama, basicamente porque elas sabem que se ela tiver cura,
ela ainda vai ter chance de ser mãe. E isso faz com que ela passe durante o tratamento de uma forma mais adequada. Legal? I love you. I know you're talking to the coffee, but I love you too. Me too. Bom, a gente falou então desse gene que é reparador e de controle de homeostase no DNA, né? Para as pacientes que são mutadas, tem a história do câncer de mama. Falando um pouquinho do The Bold Type, né? O tipo de câncer de mama que a Jane tem, e falando também do congelamento de ovos. Bom, durante a série dá para acompanhar todo ali as aplicações dos remédios, o sofrimento ali da Jane para o tratamento, mas uma coisa muito interessante que é o apoio que ela encontra do namorado ali que está morrendo de vontade de ajudar, que é o Ryan. O Ryan, ele inicialmente ele esconde dele, não aplica os remédios, esconde, e ele tem uma conversa com ela dizendo: Jane, você está com um problema, eu quero te ajudar. É bem legal ali ver o apoio das pessoas que estão em volta dela para esse congelamento de ovo. Então, o que a gente consegue tirar aqui de médico do processo? Que sim, é possível que as pessoas tenham, e o principal motivo é o histórico familiar. Você vê que a Jane tem a mãe que teve câncer de mama aos 32. Os cânceres de mama hereditários são cânceres que dão em pacientes mais jovens. Os cânceres de mama que dão nas pacientes com 65, 70 anos, provavelmente não são as alterações do BRCA1, tá bom? O BRCA1, ele é um gene que quando mutado, quando não tem essa proteção, ele gera ali os cânceres de mama mais agressivos, que a gente chama de triplo negativo. E isso pode causar, isso normalmente é em pacientes mais jovens. Então a gente aprendeu que sim, o histórico familiar é importante. Nesses casos, basicamente vale a pena dosar a mutação. E aí todo mundo pode perguntar: Luiz, mas como que eu doso? Essa mutação é um exame de sangue. As pessoas não têm muita ideia como faz, mas um exame de sangue simples consegue saber se você tem o BRCA1 alterado ou não. Então a gente aprendeu que sim, deve fazer o teste, e o mais difícil é saber o que fazer com a informação quando positivo. Quando positivo, uma das coisas que o médico pode conversar com a paciente realmente é congelar óvulo, acompanhar de perto ali o câncer de mama e o rastreamento, e tomar uma conduta quando necessário. Beleza? Legal, pessoal. Então a gente trouxe aqui a história da Jane, que congelou óvulo porque era mutadora do gene do BRCA1. Spoiler, a série não mostra ela engravidando depois desses óvulos congelados, mas foi bem ilustrativa para mostrar aí o que é o BRCA1, as angústias dela, as angústias do tratamento, o apoio do namorado e assim por diante. Legal? Pessoal, espero que vocês tenham gostado desse conteúdo, espero que vocês estejam acompanhando aí a FIV das Estrelas. A gente já gravou um que é o do Fuller House, e eu vejo vocês aí nos próximos vídeos.